Olá e bem-vindos. Pense na análise de hoje como uma investigação. Uma investigação, gostei. A gente tem um crime, a nossa falta de paz e tem uma lista de suspeitos, sabe? Aqueles bem conhecidos. Ah, sim, falta de dinheiro. Problemas no trabalho, um relacionamento complicado, a saúde que não vai bem. A lista é longa, mas a nossa fonte de hoje argumenta que todos esses são tipo álibis falsos, que o verdadeiro culpado pela nossa angústia é um só e ele está escondido por trás de todos esses disfarces. E a nossa missão hoje é exatamente essa, né? Desmascarar esse culpado. A gente está mergulhando num material bem denso, um comentário do Kenneth Wapnick sobre a lição 80 de um texto chamado Um Curso em Milagres. E a premissa central é de cair o queixo. Totalmente. E se todos os nossos problemas, sem nenhuma exceção, já tivessem sido resolvidos? É uma ideia em tanto. E só para dar um contexto rápido, né? Para quem não conhece, Um Curso em Milagres não é um texto religioso no sentido tradicional. Não mesmo. É mais um sistema de pensamento, assim, psicológico, espiritual, que surgiu nos anos 70. O objetivo é treinar a mente para ver o mundo de uma forma completamente diferente. Então a gente não está falando de fé cega. Não, de jeito nenhum. É sobre uma lógica interna bem específica, uma lógica que convida a gente a simplificar tudo. A proposta não é negar que sentimos dor ou que enfrentamos dificuldades, é questionar a origem delas. Exato. A fonte argumenta uma coisa que, assim, vira nosso raciocínio de ponta cabeça. Todos os problemas que tiram nosso sono, da conta bancária, a briga de família, eles não são o problema real. São só sintomas. São apenas sintomas de uma única coisa. É essa ferida original que a gente vai investigar hoje. Ok, então vamos desempacotar isso. A investigação começa com a pista principal que a fonte nos dá. Uma frase que se repete muito. Um problema, uma solução. Exato. Parece simples demais para ser verdade. Então, vamos direto ao ponto. Qual é esse problema? Quem é o grande culpado por trás de tudo? O culpado, segundo a fonte, é uma única crença, a crença na separação, a ideia de que a gente está sozinho, desconectado, num universo hostil. É a percepção fundamental do ego, de que a vida é uma competição, sabe? Uma luta de matar ou morrer. E essa crença se manifesta como conflito, como culpa, medo, é aquela voz na cabeça. Isso, aquela voz que diz, eu sou uma entidade separada, com interesses que estão em conflito com os interesses dos outros. Ok, mas vamos ser honestos, isso é difícil de engolir. Se eu estou com uma dor de dente terrível, a fonte está me dizendo que o problema não é o meu dente, mas a minha crença na separação, como é que isso funciona na prática? Essa é a questão central e é um ponto excelente. Parece que a gente está quase negando a realidade. O texto não diz que a dor de dente não é real para você. Ela dói e dói muito. Mas a proposta é olhar para o sofrimento que acompanha a dor. A narrativa em volta da dor. Exatamente. O dente é o palco, mas o drama é sempre o mesmo. Por que está acontecendo comigo? O que eu fiz para merecer isso? O universo está contra mim. A dor física é uma coisa, a narrativa de ataque e vitimização que a gente constrói em volta dela é outra. E essa narrativa... Essa narrativa é o sintoma direto da crença na separação. Entendi. Então a dor de dente, o problema financeiro, a briga, são só tipo os uniformes que esse único problema veste em cada ocasião. Perfeito. No fundo, a angústia que a gente sente vem da mesma fonte. A sensação de estar isolado e em perigo. É uma ótima forma de colocar. São só variações sobre o mesmo tema. O ego é mestre em criar disfarces para o problema real, para que a gente passe a vida inteira tentando consertar os sintomas, né? Do dente, a conta bancária. Isso, sem nunca olhar para a causa raiz da nossa infelicidade. Certo, o culpado foi identificado, a crença na separação. Então, qual é a solução que o texto propõe? A solução é o que o texto chama de expiação. Mas olha, é uma palavra que pode confundir muito. Sim, porque culturalmente a gente associa penitência, sacrifício,
pagar por um erro. Pois é, e aqui não tem nada a ver com isso. Não é sobre pagar por um pecado. Pelo que eu entendi da fonte, é mais como apertar um Ctrl Z numa ideia. A ideia de que a separação realmente aconteceu e nos tornou culpados. É uma analogia perfeita. É exatamente isso. A expiação, nesse contexto, é o reconhecimento de que o erro, a ideia de que a gente se separou da nossa fonte, nunca foi real. Foi só um pensamento. Um pensamento, uma hipótese que a gente levou a sério demais, mas que nunca alterou nossa verdadeira natureza. A expiação é simplesmente a aceitação da verdade que já está lá. A conexão nunca foi quebrada. Então é uma correção na mente, não uma ação no mundo. Exatamente. A lógica, então, é que, se o problema é só uma ideia equivocada, e a correção para essa ideia já está disponível na nossa mente, então a salvação está consumada. Isso. A paz não é algo que a gente conquista, mas algo que a gente simplesmente aceita ao reconhecer que o problema fundamental já foi resolvido. E é por isso que a lição afirma de forma tão categórica: seu único problema central foi respondido e você não tem nenhum outro. A nossa única tarefa é aceitar essa resposta. Tudo bem, a ideia de um problema, uma solução é uma coisa, mas aí a fonte joga uma bomba conceitual na gente e diz: este mundo acabou há muito tempo. Essa parte é ótima. E o passado se foi. O que isso quer dizer? A gente está vivendo numa simulação, numa reprise. Como isso se conecta com a ideia de que meus problemas de hoje já foram resolvidos? Essa parte dá um nó na cabeça, com certeza. A melhor maneira de entender isso é através de uma analogia. Pensa na nossa mente como um sistema operacional. Ok. A crença na separação foi como um vírus que instalou um monte de malware. Culpa, medo, ataque. O que a fonte diz com "o mundo acabou" é que o momento em que esse vírus foi criado, o pensamento original já passou. Ele não está mais ativo na mente que o pensou. Mas nós ainda sentimos os efeitos. A gente vê o sistema travando, as mensagens de erro. Exatamente. Nós vivemos nos efeitos, nas memórias desse pensamento passado. E é aí que entra a função do que o texto chama de milagre. Certo. Pensa no milagre não como mágica, mas como um programa antivírus ou uma ferramenta de restauração do sistema. Ah, boa. Ele não adiciona um programa novo, mas simplesmente desinstala um malware. A fonte diz que a função do milagre é desfazer. Ele cancela a interferência do ego e remove o que não é verdadeiro. Então, o milagre é o que nos ajuda a ver que a causa original dos nossos problemas, aquele pensamento de separação, já se foi. E por isso a gente pode parar de reagir aos ecos dele, às sombras dele no presente. Perfeitamente. O milagre nos mostra que o passado, embora pareça ter efeitos devastadores agora, não tem poder real. Ele restaura a nossa consciência de que estamos escolhendo reviver um roteiro antigo, Isso. em vez de aceitar a paz que está disponível agora. Isso. Ele não cria uma solução mágica, mas ele remove o véu de complicações que impede a gente de ver a solução que sempre esteve lá. Ok, eu tô acompanhando a lógica até aqui, mas agora a gente chega na parte que, para mim, é a mais difícil de aceitar. Sei qual é. A fonte diz que nós, de alguma forma, gostamos dos nossos problemas. Que quando ficamos chateados, estamos tentando provar que estamos certos e que essa solução de paz está errada. Isso soa como masoquismo. Por que alguém em sã consciência faria isso? O que é fascinante aqui é a motivação que o texto expõe. A razão pela qual a gente escolhe a perturbação é para preservar a nossa identidade especial e individual. Ou seja, o ego. Ah, claro, o ego. O ego é a personificação da ideia de separação. A existência dele depende inteiramente do conflito, da diferença, da queixa. Se a gente aceita a paz, se a gente aceita que compartilha o mesmo interesse com todo mundo, o ego simplesmente se dissolve. Ele perde a função dele. Exatamente, perde a função. Então, ficar chateado, guardar rancor, culpar os outros é a estratégia de sobrevivência do ego. É a forma dele dizer: eu existo e a prova é este problema que só eu tenho e a culpa que é só do outro. Exato. Ao projetar o problema para fora. Olha o que fizeram comigo. O problema está lá fora.
nós o tornamos real. E se o problema é real e externo? A solução interna, a paz, parece relevante, até mesmo ingênua. E assim o ego se mantém no controle. A fonte descreve isso de forma brilhante, dizendo que pagamos um preço alegremente e insanamente para provar que a nossa percepção está certa e a paz está errada. O que basicamente descreve 90% das discussões na internet. Minha indignação é especial e justificada. Exatamente. O ego adora um palco. E manter um problema vivo, especialmente um rancor, é a garantia de que ele vai continuar sendo o protagonista do drama. A identidade dele é construída sobre a fundação do eu versus eles. Ok. Então, se estamos todos, em algum nível, viciados no nosso próprio drama, qual é o programa de reabilitação? Se lutar contra os problemas externos não funciona, como que a gente aplica essa ideia no dia a dia? A fonte fala sobre uma simples honestidade. Essa simples honestidade é o ponto central da prática. Não é sobre se culpar por ter um ego, nada disso. É o ato de olhar para dentro, com calma e admitir. A fonte da minha perturbação não é o que aquela pessoa fez ou o que aconteceu, mas sim É a minha decisão interna de usar isso como uma desculpa para afastar a paz e reforçar minha identidade separada. É reconhecer onde o problema realmente está. E a fonte enfatiza algo crucial aqui. O processo de cura não está em ficar afirmando a resposta, tipo um mantra positivo. Não. mas em reconhecer o problema como ele realmente é. Sim, e esse é um ponto que vira muitas abordagens de cabeça para baixo. A fonte cita uma passagem-chave que diz que a nossa tarefa não é escolher a verdade, mas sim negar a negação da verdade. Em outras palavras, Em outras palavras, nossa única tarefa é parar de mentir para nós mesmos sobre a natureza e a localização do problema. É olhar para o problema como ele é e não da maneira que você o configurou. o que significa tirar todas as camadas de justificativa, culpa e história que a gente colocou em cima dele? Exatamente. Quando a gente remove essas nuvens de complicação, o problema se revela em sua simplicidade primitiva. É apenas uma escolha equivocada pela separação em vez da união. E quando vemos isso claramente, o problema se torna quase absurdo, e a escolha pela paz se torna óbvia e fácil. Isso! E qual a instrução prática, o passo a passo, que o texto sugere para facilitar essa simples honestidade no calor do momento? A orientação é muito direta e surpreendentemente simples. Quando um problema específico surgir, sabe, quando você sentir aquela pontada de raiva, de medo ou irritação, a instrução é parar por um instante, antes de reagir. Permita-me reconhecer que esse problema foi resolvido. E o que esse ato de pausar e afirmar isso realmente faz, segundo o texto, ele funciona como um disjuntor, ele interrompe o programa automático do ego de ataque e defesa. É um momento de humildade onde você admite: o roteiro que meu ego está me oferecendo agora não vai me trazer paz, deixa eu tentar outra perspectiva. É um convite. É um convite para mudar de intérprete, do guia do medo para o guia da paz. Ao fazer isso, você traz a enganação do ego para a verdade de uma mente mais sã. E a paz, que foi momentaneamente abandonada, tem a chance de retornar. Vamos fazer uma breve recapitulação das ideias centrais, então? Primeiro, a proposta radical de que existe apenas um problema por trás de todos os outros: a crença na separação. Isso. E, consequentemente, uma única solução: a expiação, a correção dessa crença, que já é um fato consumado na mente. Correto. Segundo, que o nosso sofrimento persiste porque o ego tem um investimento profundo em manter os problemas vivos e externos. Certo. Ele faz isso para garantir a sua própria sobrevivência como uma identidade separada e especial. E, por fim, que o caminho para a paz não é tentar mudar o mundo lá fora, mas mudar a nossa mente aqui dentro. E a ferramenta para isso é a simples honestidade. Perfeito. Reconhecer que a fonte da nossa perturbação é sempre a nossa própria escolha de se identificar com o ego. Perfeito. A mudança que a fonte propõe é puramente interna. É uma transição radical da culpa de apontar o dedo para o mundo para a responsabilidade pela nossa própria paz. E a recompensa final? O grande motivador é a tranquilidade.
A verdade, como o texto sugere, é simples e seu resultado é a paz. Essa é a bússola, sabe? Se você sente paz, está no caminho certo. Se sente conflito, está ouvindo o guia errado. Para encerrar nossa investigação, a fonte cita o Rei Lear, de Shakespeare. O Lear, ao seguir o caminho da culpa, da projeção, da raiva, ele chega num ponto de colapso e diz: por aí reside a loucura. E isso nos deixa com uma questão final para refletir. Se a loucura está em insistir que os nossos inúmeros problemas são externos, reais e culpa dos outros, o que a sanidade, conforme descrita nesses trechos, realmente nos pediria para abandonar no nosso dia a dia? É uma boa pergunta. Do que a gente precisaria abrir mão? Talvez uma queixa favorita que contamos para todo mundo? Ou o prazer secreto de ter a última palavra numa discussão? Ou que a gente precisaria largar para finalmente experimentar a paz que este texto promete como nosso direito inalienável?